a fascinante, é mesmo, fascinante filosofia do Coutinho. Isso aqui é a imagem que vem pela inteligência artificial. Uhum. Eu falei, até que está parecido com ele, né? Tá, sim, interessante. Né? E um dos maiores pensadores do século III, ano 300, né? Entre o ano 300, quase no ano 300, conhecido por fundar, basicamente ficou como pilar na história dele o neoplatonismo, como eu falando aí agora, discípulo de Platão. Então nós vamos embarcar numa viagem fascinante, né? Que ele, todos eles fazem isso, né? Todos eles são fascinados pelo pensamento e vão em busca de novas ideias e tal. E aí pega tudo que Platão fez e traz coisas novas. Nós vão aparecer muitas coisas aqui ligadas à doutrina, mas eu não vou falar só da doutrina, nem dessa história. O Deus vai aparecer na hora, porque faz parte de um pilar importante do pensamento dele. Plotino. Nunca tinha visto ninguém com esse nome. Tinha? Alguém daqui já tinha visto? Não. Um nome diferente. Bem diferente de João, né? Nós vamos descobrir que a visão dele de Deus, do universo, que não só moldou o pensamento ocidental, mas também ecoa nas ideias espirituais que nós conhecemos hoje, inclusive influenciando a nossa doutrina. Vou falar, deixa eu não ligar esse trem aqui, peraí. Bom, eu preparei uma apresentação que nós estamos começando com 10 minutos de adiantado, mas eu preparei alguma coisa que ficasse em torno de 35, 40 minutos. Então, eu espero que você não entenda que isso aqui vai esgotar, não vai, mas eu vou cutucar vocês, se alguém quiser. Eu tenho Zenetras, e é fácil de ter. Eu tenho até a 1, 2, 3, 4, 5, são 6. A sexta eu não consegui ainda, mas quem quiser, eu comecei a ver a 1001, eles são 6 livros, eu vou conversar disso. Mas a 1001 e 2 e 3 eu tenho lá o PDF, que se quiserem eu posso colocar no Google, para aqueles que têm curiosidade de conhecer a obra. Né? Então, olha assim, ele é classificado como um filósofo que explicou como tudo no universo está conectado. Isso. E aí você vai lendo a história dele, e ele traz essa conexão para nós, esse entendimento de como é feito isso. Desde as pedras até o divino, usando ideias que qualquer pessoa pode entender. Ele é um filósofo, mas não é complexo. Eu acho que quem complica para variar são as pessoas, né? Porque você vê que tem ideia que cai, por exemplo, e alguns não vou citar por plano de ética, mas tem gente que, para que você pega as moedas, mas eu li ali que é muito mais simples, né? Então eu procurei trabalhar no simples, para que a gente possa entender, a não ser aqueles que são estudiosos e que queiram um pouco mais. Então eu recomendo que leiam as obras dele. E está cheio de biografias deles espalhadas aí dentro. Para organizar, então, eu separei basicamente um breve perfil do Coutinho, quem foi, depois a visão de Deus como o Uno, que é o que ele é dessa maneira que ele prega, né, que ele ensina, e depois o entendimento da jornada da alma, da volta para casa, interessantíssima. Aí tromba com o Espiritismo. Tromba não, né? O Espiritismo foi buscar lá. E por fim, nós vamos explorar os paralelos, as conexões entre o neoplatonismo e o Espiritismo. E aí, a pedido do professor, que eu acho que foi nota 10, eu estava na linha, nós estávamos meio que conectados. Eu estava na linha, será que eu vou ficar falando só disso, né? E aí eu entrei mesmo na filosofia. E aí, se eu não for claro, por favor, você pergunta. Ou se perguntar não souber, que pode ser que aconteça isso, está o mestre aqui, e eu anoto, levo, pesquiso e trago de volta. Na próxima, escrevo lá no grupo, tá bom? Não se acanhe. Pergunta, pode perguntar o que quiser, inclusive dizer, ó, tá ruim isso aí. Fala do outro jeito que eu não entendi. Não tem nenhum problema com isso, não.
40 anos vendo gente em público, então não sei como. E eu sempre induzi isso, né? Essa boa pergunta. Porque como é que eu vou saber que está chegando aquilo que eu estou falando, apesar de a gente fazer um monte de teste, às vezes não sabe se está chegando a informação. Quem foi Plotino, filósofo, neoplatônico é um que pensa Platão de maneira nova, né? Entre 204 e 205, essas datas não são precisas, não é duro, né? Nós estamos falando de século II depois de Cristo, até 270, nascido em Licópolis, no Egito, egípcio, da natureza, e fundador então do neoplatonismo, síntese de Platão, Aristóteles e tradições místicas. Ele se envolveu muito com isso, né? A história conta isso. Porque ele é o pai do platonismo, já falamos. Então, o pensamento dele com isso foi profundamente influenciado por Platão, mas também por Aristóteles, que a gente já viu na professora. Já. E tradições espirituais que a gente vai ver adiante. A obra principal são as Eneas, que eu falei, né? E é uma coletânea de tratados que explora os temas como Deus, a alma e a realidade. E ele faz isso de uma maneira bastante didática, né? E bastante interessante, né? Muito próximo daquilo que a gente acredita. Ele viveu há 1800 anos atrás, olha, e desenvolveu ideias de como o mundo espiritual e material se conectam. Vai ser isso o tempo todo. Ele vai fazer essa conexão que normalmente as doutrinas fazem, né? Conectar o espiritual com o físico, o mundo físico. E aqui tem um pensamento que eu queria até ler por aqui. Pense nele como um filósofo espiritual que tentou explicar como tudo no universo está ligado a uma fonte divina. Está ligado a essa fonte cristã, que ele depois acaba chamando de Uno. Ele não chama de Deus, chama de Uno. Né? E é como se fossem galhos de um tronco ligados de uma árvore. Então, aqui tem uma linha de tempo que eu acho interessante isso aqui. 205 depois de Cristo, ele nasce no Egito, quando o Império Romano dominava o mundo nesse período. Bom, aqui foi uma outra coisa também que eu acho que é legal de falar. Que ele foi um dos mais influentes filósofos da antiguidade, que acabou levando para Alexandria. Vai ser egípcio, ter nascido em helicóptero, ele vai para Alexandria e foi discípulo, esse nome vamos ter que gravar, porque esse cara vai ficar durante 11 anos, ele participa e assiste a Amônio Sacas por 11 anos. E depois disso, Plotino dedicou-se ao estudo da filosofia. Olha só, vai lá para o Oriente e vai fazer o estudo da filosofia persa e indiana. E se envolveu muito com isso, que acaba influenciando também o trabalho dele. Depois, em 233, ele começa a estudar filosofia, como quem vai para a universidade hoje. É o comecinho da história dele. Ele tinha menos de 30 anos, 28 anos. Em 242 depois de Cristo, ele viaja para conhecer a sabedoria oriental, que eu falei agora. Como se fosse um intercâmbio. Eu achei interessante desse negócio aqui, desse tipo de texto, vai tentar trazer bem perto de nós o tempo todo, né? E aí abre em Roma, isso 4 anos depois, em 242, uma escola, e como professor ele funda a sua própria escola, e aí então vai falecer na Itália, deixando um grande legado de ideias, e 70 depois morria cedo, hein? 65 anos. Então, todos eles, na maioria. Tem gente que não, né? Aristóteles foi longe, Platão foi longe também, e ali meio curta a história. Mas ele tornou assim, não. Mesmo assim, viajou bastante. Cavalo, andou, uma conexão importante. Aí surge uma pergunta para a gente entrar no tema com mais força aí, vou começar a falar já do contexto filosófico. Né?
Plotino influenciou o espiritismo? É isso? Não diretamente. Indiretamente. Olha só por quê. Porque você vê aqui, ó, Plotino está 200, entre 200 e 300. E o Kardec vai aparecer em 1800. Entre 1800 e 1900, 1800 e pouco. Então, o que fala aqui é o seguinte, a influência é inversa. O neoplatonismo de Plotino foi uma fonte para muitas ideias espirituais posteriores. Né? Então, tem influência? Tem. Talvez influência inversa. Mas, enfim, é muito longe, né? Mas você vê que coisa, hein? A ideia fica e ele vai influenciando outras doutrinas também. Né? Vai influenciar, inclusive, vou falar, eu vou... quer contar a história antes? São Agostinho foi atrás usou as ideias dele e vem andando até aqui a cultura atual, né? A cultura atual. Vou sentar um pouco, que vou falar. No século III, foi o século III, você vai lá, eu andei fazer uma pesquisa, é um período de muita crise no Império Romano. Estava, provavelmente, com guerras, com uma instabilidade violenta e uma busca crescente por sentido espiritual, nesses terceiro século. E nesse contexto, Plotino desenvolveu o neoplatonismo, uma filosofia que combina o pensamento de Platão e os elementos místicos com elementos místicos de Platão. Ele herda a ideia do mundo onde as formas perfeitas existem. Isso é Platão. E de Aristóteles, Plotino tira aqui, ó. Isso é Platão. E tira a causa e a substância. E depois, aí tem então as tradições místicas que acabam influenciando o estoicismo, o pitagorismo, e o zoroastrismo. Também podem ter desempenhado um papel, especialmente na época, fala ali, da Alexandria, quando ele estava lá estudando com o professor. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ok, Paulo. Você é a primeira pessoa? A gente começa um pouquinho antes. Queria deixar a história até grosseira em vermelho, o grande objetivo que é. Qual é o objetivo dele como filósofo? O tempo todo no trabalho dele. Unificar a alma humana com o divino via contemplação. Alguém sabe me falar o que é contemplação? Para adorar forte. Leva a isso, mas é mais forte do que isso, né? É meio que Identidade. tentar se identificar com o Criador. Então, a história, o objetivo dele, então, é assim, guiar a alma humana para a união com o divino através da contemplação. Contemplação é uma ferramenta de conexão. Então vamos ver um pouquinho agora, entrar nisso aqui. A primeira coisa que aparece, o que ele fala do uno. Eu não sei, alguém já tinha alguma vez? Eu quando vi isso aqui, para mim era tudo novo, né? Porque a gente vê os principais, mas ele não conhecia, não vale professor. Não, mas ele mas nova, né? tem muito contato, né? Tem. Ele classifica assim ele fala que o Uno, ele fala assim, imagina uma fonte de luz que ilumina tudo que existe, no caso do Sol. Para Plotino, o Uno é como essa fonte, é a origem de tudo no universo. Não é o Sol, claro, né? Porque também naquela época o pessoal ainda não tinha avançado muito, mas o Sol é o rei Sol, né? O Sol é o rei. Né? Diferente de tudo que a gente conhece, é o princípio divino mais fundamental
mais simples e mais poderoso. E ele fala que o Uno, ele vai chegar daqui a pouco no que a gente acredita. Ele fala que vai além de qualquer descrição, o Uno. É como tentar descrever o oceano inteiro com uma palavra. Impossível. O Uno está além de qualquer definição que possamos criar. O Uno, como tentar explicar as cores para alguém que nunca viu. Ele faz, o tempo todo faz essas comparações bastante inteligíveis, né? Algumas coisas estão além das palavras. Depois ele vai assim, impossível de explicar completamente. E ele fala, Plotino dizia que é melhor dizer que o Uno não é o que ele é. É como o silêncio que vem antes da música. Dá para explicar? Interessante essas definições, né? Não dá para explicar silêncio. Nós não podemos, a gente não pode escrever diretamente, mas podemos sentir a sua presença em tudo que existe. É isso que ele queria dizer. Você tenta, ele está falando, na verdade, o Uno, o que é? Você já ligou, né? É Deus, né? Sim. E vamos chegar lá, ó. Perfeitamente simples. Eu boto aqui, ó. Não tem partes, não tem divisões. É como um ponto matemático perfeito. Enquanto tudo no mundo é complexo, como um relógio de várias peças, naturalmente é como água de uma fonte, mas que nunca seca. Eu misturei. Não sei se vocês gostaram, mas as coisas vão indo nessa linha, né? Aí não é como um artesão que decide criar algo, é mais, é como o sol que brilha sem esforço, espalhando luz, e ele vai falar em emanação, daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais. Luz em tudo, sem diminuir o seu brilho, sem diminuir a sua força. A gente sabe que ao longo dos milhões de anos o sol vai perdendo, né? Mas nós não vamos perceber isso tão cedo. Diferente do Deus de muitas pessoas, que muitas pessoas imaginam hoje, ele decide criar o mundo e interage com as pessoas, é diferente. O mundo dele é diferente desse Deus que a gente acredita. Eu acho que ele define tão bem esse uno, que fica mais fácil para a gente, inclusive, tentar entender o nosso Deus através dessa definição. O único Plotino não tem personalidade, não toma decisões. É mais, é como uma força natural. O universo flui dele naturalmente. Ele vai falar a seguir aí. Como a luz que sai do sol, ou como o calor que sai do fogo e do próprio sol. Não é um alguém, mas um princípio fundamental que está presente, mas não é palpável ou visível. Eu nunca tinha conseguido definir Deus assim, apesar das nossas definições, o próprio Kardec define, mas não chega. Parece simples, né? Bom, o uno, princípio de tudo, está baseado então, fonte de toda a realidade transcendente e inefável. Simplicidade absoluta, sem partes ou divisões. Fonte de bondade, beleza e verdade. E por último, não pensante, pois pensar implica em dualidade. Não precisa pensar. Ultrapassa essa história. Pensamento é para nós, né, que estamos por aqui. Ele não é um ser pensante. Bom. Então ele fala, imaginem, no outro texto, imaginem uma fonte de luz infinita e perfeita. O uno está além de qualquer descrição. Não podemos dizer se ele é bom ou ele pensa, pois isso iria limitá-lo. Esta é a unidade absoluta de qual tudo, absolutamente tudo, transborda. E aí vamos para o próximo passo aqui, que é a emanação. Então tem 4 tópicos da emanação, que aqui ele fala que é a origem da realidade, né?
Plotino explica a criação da realidade por meio de um processo que ele chama de emanação. Ele fala que o uno transborda. Tem tanto que transborda. Ele transborda e aí a gente vem desse transbordo. Aí ele compara ao Sol, como já fizemos. Aí ele emana, do uno emana o nous, o mente universal, o intelecto divino, ou mente divina. Ele fala que contém todas as formas platônicas. As ideias perfeitas de tudo que existe. Então é origem, aí ele vem e contém as formas platônicas. Esse é o segundo. Daqui ele transborda de novo. Esse é o primeiro transbordamento, é ali. O segundo transbordamento, ele dá um exemplo aqui que é muito legal. Imagine, por exemplo, aqui no caso do luz, como um jardim onde todas as sementes de ideias existem antes de crescer. Do luz emana então a alma, o espírito psíquico. E vou lhe dar outro exemplo. Como o jardineiro que pega aquelas sementes, que são as ideias, e as planta no solo, que é a matéria. Está chegando. Nós já demos 3 passos aí, você vai ver uma coisa interessante. Dando vida ao cosmos, todo o cosmos. Né? E por último, o mundo transborda de novo para o mundo material. Está dando para acompanhar? Eu acho que até a criança entende isso, né? Porque é simples o negócio, né? Ele consegue explicar uma ideia complexa com bastante simplicidade, né? E aí ele fala, o mundo material é o mundo físico, o mundo que a gente vive, que a gente toca. É agora que a gente toca. Né? O mais distante da fonte, onde as coisas aparecem separadas e divididas. É aqui, né? No mundo palpável. Exemplo, como a sombra de um universo, de um objeto. Não é ruim, mas é apenas um reflexo distante da luz original, que é um reflexo distante do uno, mas ainda conectado a ele. Deixa eu ver, tem um negócio aqui. E aí, e nesse momento, ele define esses 3 aqui e chama de hipostases. Bom, você deve entender que os 3 estão o material está fora, né? As tais hipostases são o uno, o intelecto, que é a mente divina, e depois a alma, a psique. Porque aqui já está palpável, né, no mundo material. Aqui tem uma explicação que, diferente de outras áreas como o gnosticismo, que via o mundo material como mal, Plotino o considera uma manifestação necessária, embora inferior, do divino. Esse sistema hierárquico mostra como tudo está interligado. É aqui que ele faz a conexão, né? Desde o uno até a matéria. Agora, a gente... nós vamos... Deixa eu trazer uma coisa. Tem uma pergunta que aparece assim, por que isso é importante hoje? Olha que interessante a resposta. Por que é importante falar dessa maneira hoje? Quando a gente ouve falar de somos todos conectados, energia universal, ou tudo vem de uma fonte divina, em práticas espirituais modernas, estamos ouvindo os ecos das ideias de Plotino. É complicado? Muito silencioso. É muito complicado. É o que o cara falou. Ele foi um dos primeiros a explicar como espiritual e o material são partes do mesmo sistema. Olha que interessante, ele foi um dos primeiros a falar isso, né? E acaba vindo chegar a gente que é isso não, né?
Aí ele fala do retorno ao uno. A alma humana e o retorno ao uno. E aqui tem um gráfico que fala assim, fonte divina, que é o uno, aí nascimento, mundo material, passa por aquelas etapas, crescimento espiritual, evolução, ó, será que ele é espírito? Que orientado. É. Porque tem muito, exatamente, influência lá. Ele fala, a alma centelha divina que vem lá do Uno, mas presa ao corpo material, a alma. Depois vem o processo, purificação ética. E ele pregava isso, que a gente tem que se afastar dos desejos materiais. Já ouviu isso em algum lugar? Ali, né? O tempo todo. Contemplação intelectual. Compreender as formas do luz. O luz é a tal da mente. E o tal do êxtase místico. Eu fui por Deus quando eu tive que olhar. E aí eu encontrei, isso foi aqui, esse êxtase místico tem a ver com o que a gente no Espiritismo tem o quê? Mediunidade. É uma coisa, eles falam, bom, lá no final tem uma hora que dá para tirar um pouco mais de explicação disso. O objetivo aqui é ascender ao Uno por contemplação e purificação. Eu não tenho falado, voltar ao Uno. Ou seja, volta à casa mãe, reencarna e volta, e ele vai falar em reencarnação. Ele também entende que o tempo que a gente vive aqui no planeta, na sua grande maioria, é ínfimo, não perto da história do universo. Então, o objetivo é voltar lá, né? Voltar por princípio. Não. O objetivo da vida é retornar à origem divina. Esse retorno ocorre em 3 etapas. Primeiro, a purificação, a purificação ética, onde a gente se afasta dos desejos. Depois, a contemplação intelectual, onde a gente compreende as formas no luz da mente. E, finalmente, o êxtase místico, uma experiência direta de união com o mundo. E ele fala que a gente vai encontrar com Deus aí de volta, mesmo na passagem intermediária. Então, essa é a visão dele. Essa jornada é claro, é profundamente espiritual, né? E reflete as práticas místicas da época. A história de passagem dele ali, com os hindus, ali na Pérsia, aquele lá, né? Como a gente vê mais para frente, está falando aqui. E aí tem uma pergunta, e se a gente não conseguir voltar pro Uno? E a resposta que o Tino Gades disse que ele acreditava, que se ficarmos muito... Olha isso aqui, gente, parece que fez curso aí no quarta-feira. Ou fizeram curso com ele. Se a gente ficar muito apegado às coisas materiais, a nossa alma precisará de mais oportunidade para aprender. Interessante? A gente já ouviu isso muito, né? Fica indo e voltando, e aqui ele fala, porque o pessoal fala assim, bom, e se não voltar? Eu pisei tanto na bola e não volto. Vai ser dada a oportunidade. É como um estudante que não passa no exame e precisa repetir a aula, né? É a minha colocação. Eu acho que o Kardec, professor, deve ter lido muito esse cara. E outros. E outro, claro. E aqui tem um negócio que parece que está lendo lá, né? Amigo dos Espíritos, com as perguntas. Através de várias vidas, que são as reencarnações, temos novas chances de aprender as lições necessárias para finalmente voltar para casa e nos reunir com o Uno, a fonte divina. É isso que é prometido para a gente. O Espiritismo promete a mesma coisa. Você vai evoluindo, né? Até se tornar um Jesus, né? Um espírito puro. Não é isso? Sim. Vai demorar pra caramba. No meu caso, 10 milhões de anos. Conexões com o Espiritismo, então.
Aqui é uma tabela, isso devia ter aparecido com linhas aqui, não subiu. Os aspectos estão aqui, está o Plotino, 1800 anos atrás, e o Espiritismo moderno, 160 anos atrás. Mortalidade da alma, sim, fala de uma fronteira de vida. E aí o Espiritismo fala de uma alma imortal. Né? Essa é uma. Você vê como é que é interessante. Eu só precisa fazer uns cursos escritos. Fala que é uma alma eterna. Nossa, não, eterna é Deus. Né? Todo mundo tem essa definição. Demorou para eu aprender isso aí. A jornada de volta. Olha lá, a história do. Plotino falava em contemplação e purificação. Eu falava aqui agora. O Espiritismo fala em progresso através das encarnações. A comunicação com o divino. Plotino falava no tal do êxtase místico. Aí, ó. Mediunidade. Né? E por último, a reencarnação. Ele faz muita. Falam, e aí depois ele também foi atrás para ver essa história da transmutação, fazer alguma coisa assim. Né? É diferente de simplesmente reencarnar. Transmutar significa. Eu vou me escrever aqui. Ó, o êxtase místico é uma experiência subjetiva intensa, frequentemente descrita com uma sensação de união com o divino ou uma realidade transcendente. E a mediunidade é a capacidade do indivíduo, né? Tem algum médium, aqui não está no tema réu, que o pessoal aqui, pois é conhecido como médium, que serve como canal de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esse é o médium, permitindo a interação com espíritos e entidades encarnadas. Plotino falava, eu acho que eu comecei a colocar aqui, de diferentes níveis de existência. O mundo das ideias e o mundo material. Eu não sei se vocês notaram que é sempre três? Né? O tal do trio da Trindade. É como a água existe em três estados: vapor, líquido e gelo. Exemplo, pense numa TV, existe sinal invisível, é a história do choque, né? A emissora transmite a imagem, a gente vê na tela, mas a gente não sabe. Você já parou para pensar nisso aí? O cara sabe, você não acredita nesse negócio de espírito. Você não acredita em espírito, mas põe o dedo na tomada. Você acredita em eletricidade? Dá um choque danado. Se for 220, o espírito vai você para trás. Não estou vendo nada, não vê mesmo. E ele está falando da imagem na TV. Que é outra coisa milagrosa também, né? O cara transmite um negócio lá na China e você está assistindo na tua TV. Porque não vê o sinal da TV andando no fio. Né? A eletricidade pelo menos dá um choque. A imagem. Tudo bem até aqui? Ele fala também na história do. Algumas coisas que saem um pouco do. Vamos lá. Ele fala nos dois mundos interligados. O Espiritismo ensina que existem dois mundos que se comunicam, certo? O mundo dos espíritos e o mundo material. Os espíritos evoluem em diferentes níveis, né? Como alunos em diferentes séries escolares. Aí vem assim, e o que é transmigração versus reencarnação? Eu fui buscar, porque não tinha lugar nenhum isso. Plotino fala, sinônimos. E é importante notar que transmigração pode ter um significado mais amplo, referindo-se à passagem da alma para qualquer forma de existência. Lembra do Pitágoras? Não. E após a morte, claro. Enquanto a reencarnação geralmente se refere à volta da alma para um corpo humano. A gente viu isso no Pitágoras. Então a transmigração é isso aí. Para não falar que é reencarnação, chamam de transmigração. Você pode reencarnar num gato, num cachorro, num cavalo. Os orientais todos têm essa linha.
Tudo bem até aqui? Sim. Sim ou não? Sim. Está muito escorregadio? Não, eu só não consigo me transformar num cavalo. Se for uma poeminha, eu não chego não, mas não. Ué, mas aí vai ter uma régua bonita para você. Os cavalinhos. Aliás, olha, eu tenho paixão por cavalo. Se tivesse que botar no bicho, eu ia falar, eu quero cavalo. Agora eu queria falar da obra dele. Eu fiquei encantado com isso aqui. Várias coisas chamaram a minha atenção. A convite do professor Trombego, assim, estudo Plotino, você vai gostar. Você falou isso pra mim, né? Eu sofri pra caramba, tá? Chegou até a doer. E será possível que eu vou conseguir? Não, sei lá, você por favor fala, tá? Fábio, vamos ver. Você tá uma merda isso que você tá falando. Mas eu fui atrás e existem, o que é, né? Imagina uma coleção de cadernos onde um grande pensador anotou todo. Eu vou contar um negócio que eu descobri pelo meio do caminho, sobre o universo e a alma e Deus. Imagina, o cara escrevendo em cima disso. As Enéadas são exatamente isso, escritos de Plotino, organizados por seu aluno. Fã não, eu acho que era até enfermeiro, que eu vou falar, o Porfírio. Plotino, no final da sua história, teve uma visão. Na hora que ele escrevia, era uma zorra que ele fazia. Ele separava a sílaba, juntava a sílaba, a palavra. E isso aí, tu fala em grego, né? Lá, estava lá no meio do povo. E o Porfírio teve a paciência, tem todo um relato disso, de colocar isso em ordem e gerar esses 6 livros. É como se fossem temporadas de uma série filosófica. Eu comecei a ler o número 1. Alguém daqui já teve a curiosidade? O professor já viu? Foi muito rapidamente. Pois é, olha, na verdade os caras são burros, porque os caras ficam fazendo os caras ser idiota, podiam fazer isso aqui, e eu tenho certeza absoluta que ia dar um ibope danado. Porque veja, ó, contém 6 livros contendo 9 capítulos cada um. O cara é todo matemático, é deputado. Textos escritos por Plotino durante 17 anos. Como se fosse assim um diário de pensamentos. Ele pensava isso. Seu aluno Porfírio organizou tudo após a morte do mestre. Como um editor organizando as anotações complicadas do cara. Ele tinha um problema de visão naquela época. Ele tinha limitação de visão naquela época. Não tinha óculos, não sei como é que ele fazia, né? Coitadinho. As Enéadas significa grupo de 9. A palavra Enéada. Cada livro tem 9 capítulos, como eu disse, com uma série de 9 episódios por temporada. Vamos propor fazer uma série? Quem sabe a Netflix toca, né? Porque agora tem a série dos. Como chama ele? The Chosen. Esses textos são como uma Bíblia que, para quem estuda como é que o mundo espiritual e material se conectam. O tempo todo ele vai ficar buscando essa conexão. Suas ideias influenciaram religiões. Agora eu vou começar a falar. Impressionante, é uma lista, não coube nem na tela. Aí. Religiões, filosofias que conhecemos hoje, como o cristianismo e várias práticas espirituais. É como um mapa do universo. Desde que o mundo que vemos até um mundo espiritual invisível, Plotino explica que tudo vem daquela fonte divina, o uno, né? E como a água de uma cachoeira que desce em vários níveis. Cada livro é uma peça de um quebra-cabeça que explica desde a vida diária até o mistério de Deus. Imagine aulas gravadas de um professor muito sábio, para imaginar isso aí, e que depois foram organizadas por temas. Esse Porfírio devia ser outro cara também, com cabeção. Ele pegou, né? Diz que a descrição feita por pessoal da USP, professores, traduzido, depois eu vou dar as fontes para vocês procurarem. Ele fala que devia ser uma zoa, uma confusão. Porque ele tinha problema com sílaba. Ele não tinha problema com palavra.
Ele se parava no meio da palavra, quebrava com uma sílaba. E como é que. E o Porfírio foi indo, afinou. A primeira Enéada, eu vou só descrever rapidamente, depois você. Primeira, trata de assuntos relacionados à ética. Número 1, fala do homem, das virtudes, da felicidade e o belo. Ali. Como viver bem na A segunda encontra essas discussões sobre o mundo físico. Aí ele fala sobre o cosmo, os astros, o movimento e a matéria. O mundo material. Físico. Ó, ética, física, cosmologia, alma, intelecto, mundo. Eu acho que o 6 deve ser publicado para ler, né? Eu vou acabar arrumando e dar um jeito de ler. Se quem quiser, eu tenho até o quinto, eu falei, né? Até o quinto eu tenho. Tem. Eu encontrei na internet, cavucando lá, achei. Olha, perdão. Não, peraí. Na segunda encontra as discussões do mundo físico. Na terceira, onde está o cosmo, os astros, o movimento e a matéria. Na terceira. O destino, a providência, o amor, a eternidade e o tempo já são. Nossa senhora, que confusão, peraí. Na terceira. Isso mesmo. Na terceira estão esses 5 itens. Né? Já na quarta, trata da essência, da imortalidade e da encarnação da alma. Na quinta, aborda o mundo e suas emanações. E na sexta, os tratados versam sobre o existente. Não sei se está batendo ali. Eu achei que eu não estava lá um dia, mas não interessa. Se quiser, esse aqui também é montado, eu peguei numa tela. Assim. Bom, está aqui as obras. Hoje você entra na internet e escreve Enéada, está vendendo na Amazon, né? Lá, os caras que gostam do livro físico, mas em PDF tem. Eu não consegui encontrar o sexto, tá? A sexta Enéada. Aqui tem alguns exemplos nas Enéadas. A Enéada primeira, capítulo 6, fala sobre beleza. Depois tem um comentário sobre essa beleza material reflete o uno. Busca da beleza divina. Renascimento. Vamos lá disso aí. Eles usavam o material dele para poder. Essa na época do Da Vinci. Lia o Plotino e saía fazendo aquelas esculturas. Tá? Tem muito das ideias de Platino, aquelas esculturas renascentistas. Na quarta, capítulo 8, a descida da alma. A alma desce ao corpo, mas pode retornar ao divino. Ela fala uma coisa. Ela desce. É interessante os termos que eles usavam. Né? Ela vem encontrar um corpo ali, né? Depois vem o paralelo com o espiritismo, a elevação espiritual e o aprendizado na matéria. A gente cansou de ouvir isso aí, né? Que a gente para evoluir tem que estar materializado, tem que estar encarnado. Né? O espiritismo fala isso? O cara falou isso lá também. Beleza? O impacto legal. Espero que você não fique cansado, tá? O impacto foi imenso, eles dizem. Imenso. Indescritível a quantidade de as ideias que moldaram o pensamento cristão, especialmente através de Santo Agostinho. Eu sou apaixonado desse cara. Eu devo ter contado com ele, no canto lá capaz. Era uma paixão velha, antiga, antes, era coroinha. E o padre que me orientou, que me deu a batina preta, falou: você precisa estudar Santo Agostinho, do Frei Querubim. Frei Querubim. Não entendo nada, era um moleque, né? Era um jovem. Vai lá ler que você vai entender. E você sabe que os anos foram passando, aí eu chego aqui, ele várias vezes conversou com o Kardec ali, né? Vamos lá. Tradições místicas como a cabala judaica, o sufismo islâmico, também foram influenciadas pela visão
de ascensão espiritual. Hoje, suas ideias ressoam em movimentos espirituais modernos como o Espiritismo e a Nova Era. Eu nem sei direito, não pesquisei, mas é uma linha de Espiritismo, né? Que valorizam a transcendência e a conexão com o divino. Plotino, eu fiquei emocionado quando li essa daqui. Plotino é uma ponte entre a filosofia e a espiritualidade. Olha como é esse cara. Ele foi embora, eu não sei se ele deve ter voltado umas 10 vezes ainda relevante em nossa busca por sentido. No cristianismo, primeiro aqui, ó, na filosofia influenciou Santo Agostinho, Pseudo Dionísio, que é o Areopagita, é o nome do cara, é outro filósofo também. E na filosofia medieval. Misticismo, base para as tradições cristãs, judaicas, acabei de falar, cabala e islâmicas no sufismo. No cristianismo, ele, de novo, está na filosofia e está nas ideias cristãs, né? Eu não sei se talvez é um dos mais importantes, vamos falar que é o mais. No mundo árabe e judeu, os livros de Plotino, onde os pensadores como Avicena, que era um Einstein, era um cientista na época, foi altamente influenciado por ele. No Renascimento, falei antes, na época de Da Vinci, porque você vai lendo e você vai descobrindo que tem artistas da época que antes de falar de beleza e construir beleza, as esculturas, as pinturas, já tinham estudado Plotino, porque ele fala da beleza dos Enéas, sobre beleza e harmonia para criar obras de arte. Então, na filosofia moderna, olha lá o Hegel aí, ó. Se inspiraram em Plotino nessa linha. Tudo vem de uma única fonte. E Plotino falava exatamente isso do Uno. E que nome que ele arrumou, hein? O Uno, número 1. É mais forte que Deus, hein? Desculpa, tá? Deus não dá para chamar de Uno. Místicismo atual é a experiência espiritual direta, conexão com o divino, usando ideias parecidas com as ideias de Plotino. E no espiritualismo, a relevância e movimento espiritual moderno, reencarnação e evolução espiritual baseado nas ideias de Plotino. E o interessante é que ele desenvolveu isso há quase 2 milênios. 1800 anos. Bom, até que tá bom, né? Conclusão. E ainda vou dar uns detalhezinhos. Não sei se eu consigo colocar tudo na apresentação para depois transferir para vocês o PDF. Conclusão, o Uno é o princípio transcendente que permeia a realidade. A influência espiritual, práticas místicas da antiguidade que moldaram a sua obra. O legado, ponte entre filosofia, misticismo e espiritualidade. E por último fica uma pergunta, para a gente levar para casa e vou dar outros presentes aí, para vocês ficarem levando para casa. Como a visão de Plotino inspira a busca por sentido? Para pensar em casa, né? Como? O que levar para casa? As ideias-chave de Plotino. Ideia número 1. Deus como o Uno, uma fonte infinita, transcendente, além de qualquer descrição. Ele falava o tempo todo, não dá para descrever esse tal desse Uno, né? Porque eles, vamos dizer assim, descaracteriza, né? Opa, desculpa, bora. Ideia 2, é a emanação, aquela história de uma coisa vai levando a outra. O universo flui do Uno, a luz flui do Sol. E a ideia 3, a jornada da alma. A vida é o caminho de volta à nossa origem, à casa, né? A casa original, a origem divina, através do autoconhecimento. E aí, ecos e paralelos,
umas conexões fascinantes. Olha que interessante isso aqui. Veja esse conceito de Plotino. Já ouviu falar disso aqui? Que é muito próximo disso aqui. Tem um paralelo conceitual. Ele falava assim: esse conceito óptimo, veículo da alma, é um corpo sutil que a alma usa. Não existiu o espiritismo na época ainda lá atrás. Séculos depois, o espiritismo encontra o conceito do perispírito. É o espírito, é o corpo, o perispírito fazendo a conexão. Quem chuta que pode ter vindo daí? Muito próximo. A semelhança é muito notável, né? Ambos descrevem um elo entre o puramente espiritual e o material. Bom, e agora, para saber mais, porque não dá uma bate-bola de alguém que não tem nem capacidade para passar mais, então eu peguei o que podia, filtrei, tinha 6 apresentações por exemplo, 6. Eu fui filtrando, arrancar a tela com a tela, tirar a tela, não sei se eu escolhi bem, mas chegou aí. Plotino é um oceano de sabedoria. Então, fica muito barato, vamos dizer assim, sair daqui achando que isso aqui vai dar alguma coisa para nós e não tem de conteúdo. Então, eu vou mostrar algumas coisas. Se a curiosidade, se alguém daqui ficou curioso, eu espero que sim, recomendo buscar uma tradução das suas Enéidas. Eu já fiz propaganda antes. Eu ofereço os PDFs para vocês, se quiser. Ler também sobre o neoplatonismo, que também vai abrir muitas portas e janelas mentais. E, claro, eu agradeço quem teve a paciência de ficar escutando o que eu falei. A sugestão 1 é a leitura das Enéidas, mencionar que existem traduções e comentários para iniciantes. Você vai na internet, os Enéidas para iniciantes. Nunca ouvi falar disso. Lê aqui o primeiro, depois você já entra na 1. A 1 e a 2 é um PDF único. Sugestão 2 é pesquisar sobre o neoplatonismo e sua influência em Santo Agostinho. Essa é minha, tá? Eu vou atrás desse trem mais fundo. Achei muito interessante. Esse Santo Agostinho já apareceu na minha vida, nem sei quantas vezes, não dá nem para contar. Eu devo ter tacado pedra nele também, como eu taquei pedra em outros lugares. Eu também. A pessoa está bastante. Agostinho está bastante. É. E a sugestão 3 é um artigo online ou vídeo sobre Plotino. Eu achei coisas interessantes e eu coloquei nessa tela. Vou mandar aqui as traduções. Tem esse livro Plotino, do Gerson, de 1994. Desculpa, eu só vi o livro lá, tem até PDF isso aí. Mas aqui, ó, daí foram as fontes de pesquisa onde o computador foi buscando isso tudo lá. A internet é a Enciclopédia de Filosofia, aqui o link. Plotino e a busca da unidade. Eu assisti essa palestra, gostei muito. Essa professora Manuela Bicar, uma palestra de 40 minutos e ela é simplesinha, o jeitinho simples dela, vai e entrega o produto no final. E no jornal da USP, na Cultura, finalmente, lá entra o Plotino, explica, une suas emanações, e ali é que sai esse comentário do Porfírio lá, que, coitado do Porfírio, né? Passou pela dificuldade que ele teve, né, de visão, essa era a mensagem. Tá? Espero que possa trazer. É isso aí.